A mensagem de hoje, dando continuidade àquilo que Deus tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem falado ao nosso espírito, Ele está nos preparando e nós vamos ver o que nunca vimos. Eu verei o que nunca vi, a parte 10, é o 10º culto, em que nós vamos ouvir da parte de Deus, aprender com a parte de Deus e nos preparar no espírito, ativando a nossa fé para ver o que nunca vimos. Diga, eu verei o que nunca vi. Romanos 15, versículo 18 diz: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras. Que assim seja na minha e na sua vida. Que a minha vida e a sua vida leve a outros obedecerem a Deus. O apóstolo Paulo, ele disse: aquilo que Cristo fez por meu intermédio conduziu outros à obediência, por palavra e por obras. Então, que as palavras de conhecimento que estão no teu espírito deem frutos para Deus. E a sua vida, o seu viver, as suas obras testemunhem a glória de Deus e também atraiam filhos de Deus, que também se entreguem a esta graça, ao único e verdadeiro Evangelho. Oremos ao Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Senhor Jesus Cristo, a Ti toda honra e toda glória, Senhor. O Deus ressuscitado, aquele que habita em nós, aquele que está aqui nesta noite, falando conosco, se movendo através de nós e agindo com poder e glória. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estar aqui para Te ouvir. O ministério santo, o ministério de compromisso com a verdade, onde vivemos o pacto de melhores e superiores promessas, o pacto da graça de Deus. Senhor, faz em nós o Teu querer, Jesus. Fale conosco, use a minha vida, Pai, mais uma vez com humildade, com temor e tremor e toda submissão ao Teu Santo Espírito. Eu lhe peço que eu seja nas Tuas mãos um instrumento de valor, para edificar a Tua igreja, para trazer sabedoria, para trazer o conhecimento, a verdade que liberta. Que todos os Seus filhos amados que aqui estão nesta noite sejam alimentados por Ti. Que nenhuma palavra se perca, ó Deus, e que as Tuas promessas se cumpram na vida dos Teus filhos. No nome santo de Jesus é que eu oro e já Te agradeço. Amém, amém. Todas as ovelhas de Jesus digam amém. Glórias e glórias a Deus. Aleluia. A Jesus toda a glória. Obrigado, minha amada e querida esposa, minha bendita e abençoada pastora. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, homens e mulheres salvos e salvos para sempre, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, de onde ninguém pode tirar nem apagar, aqueles que foram escolhidos por Deus para esta dispensação, para viverem a graça de Deus, foram predestinados em amor desde antes da fundação do mundo e que são hoje
aqui neste lugar amigos de Deus. O Senhor é fiel em todas as suas promessas. Diga amém. O Senhor, Ele vela pela sua palavra. O Senhor, em Números 23, 19, Ele mesmo escreveu, porque nós sabemos que o Espírito Santo é quem escreveu a Bíblia Sagrada. Ele só usou os seus servos e Ele mesmo escreveu isso. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então, igreja, este Deus que é o único, que é o verdadeiro, que é o vivo, que é o Altíssimo, que é o Todo-Poderoso, que nos ensina a viver na sua visão, e o nome dele é Jesus, é Ele quem nos dá forças para conquistarmos. É Ele quem dá ordem aos seus anjos para nos guardar. É o Senhor quem dá vida onde há morte. É o Senhor quem nos prospera e nos dá abundância. É o Senhor quem nos dá felicidade e paz. É o Senhor quem nos sara de toda enfermidade. Então, Deus deseja realizar nos nossos dias muitos sinais e maravilhas. Ele quer nos mostrar o que nós nunca vimos. Por isso, Ele está aqui há 10 cultos falando conosco, que nós veremos o que nunca vimos. O Deus do antigo pacto é o Deus do novo pacto. Em Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Jesus é Deus encarnado, amém? Ele abriu mão da sua glória, se despiu de sua glória, se manifestou como filho para nos ensinar a sermos filhos de Deus, mas ele era o próprio Pai. Quando ele diz para Filipe: Filipe, estou há tanto tempo convosco e ainda não tendes me visto? Eu e o Pai somos um. Então, o Deus do antigo pacto, conhecido como Jeová, é Jesus, o Espírito que estava em Jesus. Amém? Portanto, a Bíblia diz que Jesus é o nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Então Jesus, amados, Ele falou com Abraão. Jesus lhe deu instruções e lhe mostrou o que Abraão nunca havia visto. O que Abraão nem sequer podia imaginar. Jesus falou com Noé, lhe deu instruções acerca de uma arca, e Noé viu o que ele jamais imaginou ver. Jesus falou com Moisés, lhe deu instruções para que este fosse ao Egito resgatar o seu povo das mãos de Faraó, e Moisés viu o que ele nunca havia visto em toda a sua vida. Jesus falou com Elias acerca do rei Acabe e também acerca dos profetas de Baal, e Elias viu o que ele nunca havia visto. As instruções de Deus, amados, elas são ordens. Nunca foram sugestões. Então, as instruções de Deus, elas são para serem obedecidas. Diga isso. As instruções de Deus são para serem obedecidas. Amém. Então, as instruções de Jesus, quando são obedecidas, levam a vida de alguém a situações nunca vividas, nem sequer imaginadas. A obediência às instruções de Deus faz ver milagres. Diga isso. A obediência às instruções de Deus faz ver milagres.
Amém. 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 Glória a Deus. Então, olha, não importa a condição de vida, não importa o que eu seja ou faça, não importa, amado, se vem de uma família de influência ou não, não importa a condição financeira, não importa nada a minha vida secular, aquilo que eu sou, humanamente dizendo. O que importa é ouvir a voz de Deus e obedecer às suas instruções. Desta forma, bênçãos incomuns virão à luz. A fé e a obediência trazem a honra de Deus na vida de um filho. E este, quando vive desta forma, quando pratica esta obediência, esta fé na palavra, esta pessoa ela é qualificada para receber milagres. Em Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Igreja, nós sabemos que Deus tem regras, sim ou não? Sim ou não? O reino de Deus é um reino de regras. E nós estamos inseridos neste reino. Amém? Então, o Senhor, Ele faz infinitamente mais na vida de quem? Na vida daquele que crê. Daquele que segue as regras, sem duvidar, sem questionar, sem titubear. Amém? Porque, aliás, só obedece quem crê. E quem não crê, não obedece. Então, viver a fé é obedecer às regras de Deus. Diga isso. Viver a fé é obedecer às regras de Deus. Eu quero falar um pouquinho de Abraão. Abraão mostrou a Deus fé e obediência incondicional. Amém? E isso levou Abraão além do visível, lhe tornou pai de multidão, que hoje é o nosso pai na fé. E quem era Abraão? Abraão era um homem simples, comum, da família dos caldeus, vivendo com a sua família, no meio da sua parentela, uma parentela que inclusive ele também era idólatras. E Deus vem então a Abraão e diz: sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Nós podemos concluir, igreja, que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Com aquele que ama a sua palavra, com aquele que ama a sua obra, aquele que ama a sua igreja, aquele que se envolve totalmente com o seu reino. Porque Abraão, quando ouviu a voz de Deus, ele se lançou para Deus. E ele recebeu do Senhor uma promessa de que ele seria pai de multidão. E ele não tinha filhos com Sara. E Abraão esperou por esta promessa 25 anos. Amém? E ele esperou, se fortalecendo em Deus, dando glórias a Deus, nunca, jamais se desanimando ou desacreditando ou duvidando que Deus não cumpriria. Amém? Então, com 75 anos ele recebe a promessa, com 100 anos, Sara dá à luz a Isaac. Amém? Abraão tinha 100 anos quando o filho da promessa vem a este mundo. Em Gênesis 22, versículo 1 diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse. O que Deus fez com Abraão? Lhe pôs à prova. Deus nos coloca à prova, amados? Sim. E lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui.
Abraão precisava ser qualificado, Abraão precisava mostrar a Deus que ele estava qualificado para se tornar o pai de multidão. Para ser aquilo que Deus dissera que ele se tornaria. Por isso, Deus o colocou à prova. Muitos, amados, na caminhada são colocados à prova e morrem na prova. Se entregam na prova. Desistem na prova. E são desqualificados. E Deus está lá enviando a prova para qualificar e não desqualificar. Em Gênesis 22, versículos 2, 9 e 10 diz: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Amados, isso é tremendo. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão o altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Olha que tremendo. Deus faz uma promessa a um homem. Este homem espera firme por esta promessa 25 anos. Quando recebe a promessa, depois de alguns anos, Deus vem e fala: me devolve. Deus faz isso? Deus faz isso? Ele faz para colocar a prova. Mas ele não toma de volta. Porque aquilo que Deus dá, amados, é para sempre. Deus jamais vai tirar algo de ti, daquilo que Ele já te deu. Mas Ele nos coloca à prova. Ele quer saber se em nosso coração está quem em primeiro lugar. Deus, Ele quer, de fato, ver a sinceridade em nós. Assim Ele fez com Abraão. Quando Ele disse a Abraão: toma o teu filho, o teu único, o que eu te prometi, e oferece para mim. Abraão não titubeou, não reclamou, não disse: ó Deus, não. Amém, Senhor. Aquilo para Abraão não era loucura. Versículos 11 a 14 diz: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Olha, amados, a fidelidade de um servo de Deus, pronto para ouvir a voz de Deus sempre. Não é ouvir quando quer, não é ouvir o que quer, mas é ouvir o que precisa ouvir da parte de Deus, sempre dizer: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Aquilo que Abraão então esperou, 25 anos, quando foi pedido por Deus, ele disse: eis-me aqui. Versículos 4 e 5 diz: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: olha, igreja, Abraão não tinha noção nenhuma do que ia acontecer lá. A única coisa que ele sabia é que ele tinha que oferecer o seu filho em holocausto a Deus. Amém? Então, ele estava lá com a lenha que precisava colocar no altar e depois deitar o filho em cima, porque ele ia imolar e depois ia queimar. Isso ele sabia que ele tinha que fazer. Mas olha o que ele diz para os servos dele. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz, eu e meu filho, iremos até lá, e havendo adorado,
voltaremos para junto de vós. Abraão não disse, eu vou voltar. Não, voltaremos. Amados, isso é a fé. A fé é algo louco. A fé é loucura. A Bíblia diz que as coisas de Deus é loucura. O homem natural não entende as coisas de Deus. Então, como é que eu estou com meu filho que Deus pediu e eu estou indo lá entregar a ele em holocausto, mas aí eu falo, não, nós vamos lá, nós vamos adorar e voltaremos. Abraão foi qualificado para receber as bênçãos que ele recebeu. Porque Abraão confiava totalmente em Deus. Porque, independente se Deus tinha pedido, ele disse, não, mas Deus é fiel para cumprir a promessa. Se ele vai querer Isaac, ele vai me dar outro. Ou se ele querer mesmo Isaac, ele é fiel para ressuscitá-lo. E isso tinha na cabeça de Abraão. A certeza em Deus. Diga, certeza em Deus. Amado, tudo na tua vida você tem que ter a certeza em Deus. Tudo que você faz, tudo que você realiza, não pode ter dúvidas. Porque você vive para Deus e é Deus quem está no controle da sua vida. Abraão confiava totalmente em Deus e por isso ele é o nosso pai da fé. Quantos hoje, amados, mas isso aqui é algo muito verdadeiro. Quantos hoje sabem que Deus está falando? Quantos hoje sabem que Deus está pedindo ou já pediu algo? E essas pessoas ainda não disseram a Deus, eis-me aqui. Não podem receber bênçãos. Por quê, pastor? Porque não estão qualificados para receber. Porque ainda não responderam a Deus. Então, tanto para uma igreja grande, como para uma igreja pequena, o que Deus quer é que haja obediência. Igreja cheia, igreja lotada, igreja inchada não significa nada. Deus, ele procura os fiéis na terra. Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, ou seja, que o obedeçam, que tenham os ouvidos sensíveis à sua voz e digam sempre, eis-me aqui. Então, olha, o estar frequentemente nos cultos, o envolvimento com a obra de Deus, o envolvimento com a sua igreja, o alinhamento da vida à palavra, isso é oferecer o nosso Isaac a Deus. É mostrar a Deus que nada é mais importante do que Ele na nossa vida. É mostrar a Deus que nós temos prazer em obedecer e fazer isso com alegria e não por obrigação. Ou forçados a fazer. Porque hoje nós nos reunimos aqui não para sermos salvos, mas nós nos reunimos porque somos salvos. Há uma diferença muito grande disso, uma igreja que se reúne para ser salvo e uma igreja que se reúne porque é salva. E nós temos a certeza da salvação em Cristo. Nós temos certeza daquilo que Ele realizou na cruz a nosso favor. Então hoje, nós aqui não nos reunimos com medo de ir para o inferno. Porque nós não vamos, nós somos filhos de Deus e Ele na cruz nos salvou. Ele nos deu a vida eterna. Amém? E aqui nós honramos o sacrifício de Cristo. Como? Incondicionalmente. Nós entregamos o nosso Isaac a Deus incondicionalmente. Nós abrimos mão de tudo por causa de Jesus, amados. Por amor àquilo que Ele já fez por nós. E não num sentimento de troca. Olha, Deus, eu estou fazendo algo para o Senhor aqui. Não. Nós fazemos aqui como Abraão fez. De todo o coração. Amém? Então, eu recebo bênçãos extraordinárias quando eu estou qualificado para receber. Quando nós entregamos o nosso viver a Deus, quando nós consagramos nossa vida a Deus, abrindo mão de tudo, abrindo mão do mundo, não é? O Senhor tem prazer em prover em nossa vida.
Por isso nós falamos sempre aqui, o Senhor, Ele tem toda a provisão para a nossa vida. Por quê? Ele tem prazer em prover para a nossa vida. Amém? E para chegar às coisas grandes com Deus, tem que trilhar um caminho de obediência. Isaías 55, versículo 8 e 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Ainda bem. Ainda bem. Porque nós pensamos muito pequeno, né? Muito raso. Então, glória a Deus que Deus tem pensamentos mais altos que os nossos, e Ele nos ensina a termos esses pensamentos vivendo na visão do Todo-Poderoso. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Abraão sabia disso. Abraão entendia isso, e por isso, essa intimidade, né, dele com Deus, a ponto de ser chamado amigo de Deus. Em Gênesis 8, 22 diz: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amado, enquanto houver terra, vai haver sementeira e ceifa. Para haver colheita, o que tem que ter? Plantação. A sementeira gera a ceifa. Então, aquele que nega a sementeira a Deus, não ceifa nada na vida. Aquele que nega a sementeira ao Senhor, não colhe bênçãos. Está claro? Malaquias 3,10 diz: trazei todos os mantimentos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção com medida. É isso? Bênção sem medida. Igreja, não é para trazer o dízimo e colocar Deus na parede. Deus está dizendo assim, olha, quando você traz o dízimo, você vai me provar sim, porque eu vou abrir as janelas dos céus. Ou seja, você vai degustar, você vai ver, você vai sentir as bênçãos na sua vida. Porque ele faz uma promessa: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Aquele que aceita a sementeira na sua vida, como obediência à voz de Deus, amados, ele vê o que ele nunca viu. Ele vê bênçãos extraordinárias, ele vê bênçãos incomuns. Porque assim, é bom desejar fartas colheitas, né? E todo crente quer. Não é? Todo crente quer as fartas colheitas. Falou de colheita, o crente está tomando posse. Mas, amados, para ter as fartas colheitas é necessário semear fartamente. Tem que se semear fartamente. Diga isso. Para colher muito, tem que plantar muito. Amém. Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros. Transbordarão de vinho os teus lagares. Vai haver fartura. Amém? Vai haver prosperidade, vai haver aumento, vai haver abundância. Então, nós não somos o tipo de pessoa que, amados, de vez em quando dá alguma coisa para Deus. Nós não somos o tipo de pessoa que, hoje eu vou dar uma oferta para Deus. Não, nós somos os fiéis desta terra. Nós temos o compromisso com a palavra de Deus, nós temos o compromisso com a sementeira, porque nós temos o compromisso com a aliança que Deus fez conosco. Em Provérbios 28, 20 diz: o homem fiel. Pastora, cadê? O homem fiel será acumulado. Quer ler comigo? O homem fiel, isso é para a mulher, isso é para o homem, é para todos, filhos de Deus. O homem fiel será acumulado de bênçãos. Receba na sua vida. Olha, mas Deus não faz acepção de pessoas.
Amém? Por isso aqui, ninguém fica apontando o dedo para ninguém, não. Ah, porque Deus está mandando eu te falar. Não, peraí, ó, isso aqui que Deus está falando é para todos. É para todos. O homem fiel será acumulado de bênçãos. E o infiel, pastor, o infiel, desculpa a expressão, está lascado. Por quê? Não vai receber bênção da parte de Deus. Amém? Então nós não vivemos religião. Eu não tenho religião. Alguém aqui tem religião? Nós somos cristãos. Ser cristão não é religião. A religião mata. Religião é tropeço. Religião é atraso na vida de um filho de Deus. Porque a religião vive de tradições. E as tradições não permitem crescimento. Tradição não permite aperfeiçoamento em Cristo. Porque o apóstolo Paulo disse, olha, põe de parte. Põe de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. E prossigamos para a perfeição. Nós temos que crescer no conhecimento, na graça do Senhor. Então, se eu viver na religião, na tradição, eu estou vivendo na enganação. E a enganação não liberta ninguém. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com a enganação, amado, desculpe, que hoje nós vemos, com lencinho, com toalhinha, com água, com olhinho, com sei lá o que mais o que vendem por aí, isso não liberta ninguém, isso não traz bênção na vida de ninguém, porque a Bíblia diz que o homem fiel à palavra, o homem fiel a Deus, o homem fiel ao cristianismo, esse será acumulado de bênçãos incomuns, sem medida, transbordante, naturalmente. Dia após dia, essa pessoa vai ver bênçãos na vida dela. E infelizmente estão aí os nossos irmãos, as ovelhas de Jesus, os filhos de Deus, correndo atrás de bênçãos. E a Bíblia diz o quê? Que as bênçãos nos alcançarão. Amado, se a bênção vai me alcançar, o que eu tenho que correr atrás de bênção? Eu tenho que correr atrás da fidelidade a Deus. Eu tenho que correr atrás de aprender a palavra para fazer aquilo que a palavra manda. Porque Deus disse a Josué, olha, medita nela de dia e de noite. E tenha cuidado de fazer quanto tudo nela está escrito. Hoje nós vemos o pacto da graça de Deus. Nós estamos num século, mais de 2000 anos depois da cruz. Há um modo digno de se viver o evangelho. Eu não vou meditar lá na lei de Moisés para viver hoje as leis de Moisés. Não vou. Porque o fim da lei é para a justiça de todo aquele que crê. Eu vou meditar nas 14 cartas do apóstolo Paulo, aquele que foi levado ao terceiro céu, e lá ele ouviu da boca do próprio justo o evangelho da graça. O evangelho que ele disse assim, olha como é que é forte isso. Se um anjo, ele tocou no céu, né? O apóstolo Paulo, quando fala isso, ele toca no céu, ele fala, se um anjo descer aqui agora, ou nós mesmos vos pregar evangelho que vá além do que já foi ensinado para vocês, que eu vos ensinei, seja, você sabe o que é anátema? Seja maldito, seja repudiado, seja rejeitado. Então, igreja, o fim da lei é Cristo. Paulo apanhava por quê? Porque ele pregava só Cristo. Ele pregava a fé em Cristo. Ele não pregava nada mais de lei, de ritual, de ordenança. Por quê? Porque não era mais para ser daquele jeito. E os judeus vinham lá e batiam em Paulo. A ponto de ele dizer assim, eu trago no meu corpo o resto das aflições de Cristo, por amor à igreja. Amados, é tão grandioso o que Deus reservou a mim e a você. Porque nós estarmos aqui hoje é um privilégio. Nós não estamos debaixo da maldição da lei. Paulo disse isso, aquele que vive debaixo da lei está debaixo de maldição. Se o pacto da lei é um pacto de condenação e morte, Deus opera? Não. Deus opera na graça. E o que é a graça, pastor?
É fé. O que é fé? É crer na palavra. E crer na palavra é viver de modo fiel a Deus, e esse vai ser acumulado de bênção. Então você que já é acumulado de bênção, exalte ao Senhor, uma linda salva de palmas, glorifica a Deus. Amados, nós vivemos a verdade, ensinamos as ovelhas de Jesus a viver nesta verdade. Amém? Então eu falei um pouquinho com você a respeito de Abraão, e eu quero falar agora um pouco com você a respeito de Elias. 1 de Reis 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Amados, que autoridade, que poder. Pastor, então, mas ele era Elias, né? Então a Bíblia diz, amados, que Elias era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões que nós. Você tem o poder na sua vida de falar e Deus honrar. Sabia disso? Muita situação na sua vida ainda persiste porque você ainda não tomou esta posição. Muita situação negativa ainda continua na sua vida porque você não olhou para ela e falou com a autoridade de Deus. E por isso ela continua na sua vida. Porque tudo aquilo que não é para você, amados, na cruz Deus venceu. Na cruz Jesus levou. A Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Então, toda situação negativa na nossa vida, nós temos que olhar para ela com a autoridade de Deus e dizer: segundo a minha palavra, que sai da boca de Deus, essa situação não vai persistir mais. Essa situação não vai continuar mais. E Deus honra. Porque, amados, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Você está perante a face de quem? De quem? Então, ouça. Deus vai lhe honrar. Todo aquele que crê fará as mesmas obras que eu e fará maiores. Todo aquele que crê. E tudo aquilo que pedirdes em meu nome, eu farei. Aleluia. Aleluia. Elias era qualificado para falar e Deus honrar. Era temente a Deus, ele era obediente a Deus. Em 1 de Reis 18:40, disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Deus honrou Elias. Contra 450. Deus honrou Elias. Versículos 37 e 38. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Elias creu e obedeceu. Recebeu bênçãos extraordinárias. Foi levado ao céu num redemoinho, em um carro de fogo com cavalos de fogo. Igreja, ouça. Tudo com Deus conta a partir do nosso relacionamento com Ele.
Não adianta eu achar ou pensar que eu levando uma vida mais ou menos de igreja, desculpe falar, mas sabe, eu achar que eu levando uma vida mais ou menos de igreja, o dia que der eu vou, o dia que não der eu não vou, eu vou ter intimidade com Deus. Não vai. Não vai, não adianta. Por quê? Deus, ele se revela, amado, àquele que teme e treme diante dele. Deus se revela àquele que se doa sem reservas a Deus. Elias era um homem assim. Elias vivia totalmente separado. Elias não estava lá no meio, sabe, da galera e depois estava lá orando a Deus. Não. Elias não estava lá com o rei Acabe e com todo o povo lá, com as mulheres, e depois ia lá orar a Deus. Elias era separado. Elias não estava lá, sabe, no meio da rodinha, contando piada com palavra suja, e depois ia lá orar a Deus. Elias não estava lá, sabe, fazendo as fofocas lá com a galera, e depois ia lá orar a Deus. Elias, ele reprovava o que era errado, doesse a quem doesse. Elias não passava a mão, não, em ninguém. Ai, que bonitinho, está fazendo tudo errado. Não, mas tudo bem. Não, Deus sabe. Está errado. Estão entendendo? Todo mundo era contra Elias. Todo mundo queria matar Elias, mas quem Deus honrava? Elias. Amado, não tenha medo de fazer a coisa certa. Não se envergonhe de fazer a coisa certa. Não se preocupe com o que vão falar da tua vida. Porque se você fizer a coisa certa, você tem a honra de Deus. E isso é o que importa. Para você ver na sua vida o que você até hoje não viu, você não pode se importar com os outros. Você tem que se importar com o que Deus diz e se importar em obedecer aquilo que Ele diz. Amém? Olha esta mulher, que vai ser a terceira personagem aqui que eu quero falar um pouco. Maria de Betânia. João 12, versículos 1 a 3. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Aleluia. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. No livro de Marcos, quero ler também, 14, 3 e 9. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. E, versículo 9, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Igreja, se abra aqui agora, e entenda o que o Espírito Santo está dizendo. Porque, sabe, às vezes tem muitas ovelhas, porque o inimigo, eu tenho que falar isso, o inimigo, ele sempre ali fica à espreita, esperando as brechas para lançar os seus dardos na mente dos filhos de Deus. E aí, o pregador vai, pelo Espírito e diz que a igreja tem que ter o compromisso com Deus. O pregador diz que as ovelhas têm que ter o compromisso com Jesus, têm que ter o compromisso com o reino, têm que ter o compromisso com a obra, têm que se doar, têm que dar. E aí, muitos se deixam
contaminar por dados do maligno. Eu quero que você preste bem atenção nisso aqui, porque essa mulher, essa Maria de Betânia, quando ela viu Jesus, ela pegou aquele vidro de alabastro, que era um perfume de nardo puro, caríssimo, caríssimo. E ela quebrou todo sobre Jesus. Derramou todo o perfume sobre Jesus. E Jesus disse: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória dela. Porque ela fez algo que tocou o coração de Deus. Ela tocou o coração de Jesus, mas e por isso essa mulher, ela será lembrada por todas as gerações. Porque está escrito na Bíblia o que ela fez. E ela, mas não tinha noção nenhuma do que iria acontecer. O que ela fez simplesmente foi fazer algo para agradar ao Senhor. E ela fez, e ela conseguiu. Tanto que muitos que estavam ali na casa viram aquela atitude e disseram: o que essa mulher está fazendo? Esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e ser dado aos pobres. E a Bíblia relata que um dos que falou isso foi Judas Iscariotes. Olha, andava com Jesus, só que ele era ladrão, não é? E ele disse isso não se importando com os pobres, se importando mesmo com o valor que poderia ser arrecadado com aquele perfume. Então, assim como os pobres, amados, sempre vai existir um linguarudo para nos criticar. Ouça isso e guarde isso na tábua do teu coração. Porque assim como Jesus disse que os pobres sempre estariam lá para receber, sempre também vai ter um linguarudo para nos criticar, para nos apontar, para dizer que não é bem assim que se deve ser, que nós estamos errados em fazer dessa forma. Estamos errados em fazer a coisa certa, porque hoje os tempos são outros. Amados, a Bíblia não muda, Deus não muda. E nós não vamos mudar porque o mundo está mudando. Esta mulher, ela fez o melhor que ela podia para Jesus. Ela deu a Jesus o melhor que ela tinha. Esse perfume, esse bálsamo que ela derramou sobre Jesus, a Bíblia diz que custava 300 denários. E eu fui olhar, eu fui estudar. O denário era a moeda romana de prata da época. E um denário era referente a um dia de trabalho de um trabalhador comum. Então a pessoa trabalhava um dia, recebia um denário. Ela quebrou ali sobre Jesus, no único momento, um vidro de perfume que custava 300 denários. Eu arredondei aqui, amados, 1 ano de trabalho. Foi o que ela quebrou ali para Jesus em um único momento. E isso agradou a Deus. Aí quando um pregador diz e fala que o que a gente tem que dar para Deus é o melhor, e não fazer conta, a pessoa fala: lá, o pastor querendo tomar meu dinheiro. A Bíblia diz que Jesus falou: olha, onde for pregado em todo o mundo, o evangelho será também contado o que ela fez. Ela honrou Jesus, amado, com 1 ano de trabalho. Tem coragem? De dar a Deus 1 ano de trabalho? Para a obra de Deus, 1 ano de trabalho? Essa Maria, ela foi qualificada a receber bênçãos. E por isso Jesus disse:
Então, onde fosse pregado o evangelho, seria contado o que ela fez. O que tem mais valor para a tua vida, para você? Um ano de trabalho ou Jesus? Então Deus sabe, igreja, o quanto você se dedica ao seu trabalho. Ele sabe. E Deus também sabe o quanto você se dedica a Ele. O quanto você dá a Ele. O que tem mais valor para você, Isaac ou a obediência a Deus? Jesus nunca honrou desobedientes. Jesus sempre honrou os obedientes, os da fé, os de fé, os submissos à sua voz. Jesus sempre proporcionou coisas extraordinárias, bênçãos incomuns àqueles que faziam por amor a Ele. Então a minha pergunta nessa noite, amados, estou indo para o fim da mensagem. Minha pergunta para você é a seguinte: onde você quer chegar com Deus? Pense aí. Onde você quer chegar com Jesus? Porque José, ele foi vendido como escravo, não é? Depois ele foi preso, foi lançado num poço, ficou lá esquecido por anos, mas ele não negava a Deus. Em momento algum José negava o Deus que ele aprendeu do seu pai, Jacó. E Deus, olha, amados, fez algo tão maravilhoso na vida de José, que a sua trajetória terminou como governador do Egito. Então, olha, de escravo, de um prisioneiro, a governador do lugar onde ele estava. Você quer ver o que você nunca viu? Você quer ver o que você nunca viu? Fé e obediência. Diga para o irmão que está do seu lado com todo amor: fé e obediência. Fé e obediência. Diga: fé e obediência. Seja qualificado, meu amado e minha amada. Toque no coração de Deus. Toque no coração de Deus. Aquilo que você estiver disposto a deixar, a renunciar, é aquilo que vai te elevar na sua trajetória com Deus. O Senhor nos mostra que aqueles que se doaram, viram o que nunca viram. Aqueles que fizeram, sem questionar, sem duvidar, viram o que nunca viram. Aqueles que viveram totalmente na dependência dele, viram o que nunca viram. Que assim seja na tua vida, porque assim disse o Senhor nesta noite. Amém? Quer ficar de pé aí no seu lugar? Eu quero orar junto com você. Em nome de Jesus. Igreja, nós vamos ver o que nunca vimos. Eu creio nisso. Nós estamos entendendo este alinhamento às regras do Senhor. Estamos entendendo viver a obediência a Deus. Estamos entendendo o fazer a coisa certa, a coisa correta. E não somos daqueles que politicamente corretos. Não, nós somos pessoas que buscam a justiça, que buscam a retidão, para viver de fato de modo correto, como Deus aprova. Porque não somos nós os donos da verdade, mas o dono da verdade habita em nós. A própria verdade habita em nós. E por isso nós devemos amar a verdade e odiar a mentira, odiar o mal, fazendo aquilo que agrada sempre ao Senhor. Dar o testemunho, mostrar a este mundo perverso
que há um Deus santo, que há um Deus justo, que há um Deus digno de ser adorado, de ser glorificado. Não podemos nos deixar o inimigo perverter o nosso coração. Não podemos permitir o inimigo contaminar o nosso coração. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Meu pai já me dizia: filho, me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Amados, santos andam com santos. Santo não anda com ímpio. O santo não se assenta na roda do escarnecedor. O santo não entra no curso do mundo. Ele não se conforma com o mundo. O santo, ele se torna cada vez mais santo. Porque o perverso, ele vai se tornar cada vez mais perverso. E a Bíblia diz que o nosso inimigo, ele vai se transformar até em anjo de luz, em ministros da justiça, para tentar nos enganar. Enganar, se possível, os próprios escolhidos. E os dias são maus. O dia do Senhor se aproxima, eu creio nisso. Eu espero ansioso. Eu clamo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, para buscar-nos, para buscar a sua igreja. E nós sabemos que quanto mais se aproxima o dia do Senhor, os dias vão ficar mais apertados para o mundo. E quanto mais afastados do mundo estivermos, mais felizes nós viveremos. Porque Deus honra os fiéis. Deus honra de todo mal os fiéis. Aquele que me ouve e que me dá ouvidos, diz o Senhor, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Olha, amados, aquele que ouve o Senhor, que lhe dá ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Nós vamos saber que o mal vai estar agindo, mas nós não teremos medo nenhum desse mal, porque o Senhor é quem nos guarda. Assim como nós começamos o culto dizendo que o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, Ele é a nossa salvação, Ele nos livra dos nossos inimigos. Nós terminamos declarando que aquele que dá ouvidos a Ele habita tranquilo, seguro, sem temor do mal. Deus não é homem para mentir, igreja. Amém? Nós vamos orar, encerrar o nosso culto ao Senhor. E vamos sair daqui, amados, por uma semana de vitória. Por uma semana de grandes manifestações de Deus a nosso favor. E vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Você será esta diferença aí fora. Deus estará a teu favor em tudo, te livrando, te guardando, dando a direção, dando a sabedoria, realizando pela tua vida e na tua vida infinitamente mais aquilo que você tem pedido ou pensado. Creia no poder sobrenatural de Deus. Viva pela fé. Viva este amor incondicional ao Senhor, com a certeza e com a convicção de que Ele te ama, de que Ele te ama. Ele te amou primeiro, Ele se deu por você, Ele se entregou naquela cruz por você, por amor a você. Não permita nenhuma dor na sua alma, porque Ele já sofreu por você. Não se permita sofrer. A ordem de Deus para a tua vida é: se alegre. Deus diz: alegrai-vos. Mais uma vez Ele diz: alegrai-vos. Alegrai-vos, filhos de Sião. Ele vos dará em justa medida a chuva. Restituição, restauração.
abundância, alegria. O Senhor colocará nos teus lábios riso, riso de alegria. Creia nisso, porque é Ele quem nos dá a felicidade e a paz. Aleluia. Eu creio, Senhor. Eu creio, Jesus, que grandes coisas o Senhor fará em nossas vidas, na vida de todo aquele que crê, daquele que está recebendo esta palavra e está confessando em seu espírito, Deus, crendo que verá o que nunca viu. Pai amado e bendito, Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu santo nome, Senhor. Te louvamos nesta noite por todo o bem que o Senhor nos fez, por esta palavra maravilhosa que veio de encontro ao nosso espírito, nos trazendo, Senhor, entendimento, nos aperfeiçoando, abrindo os nossos olhos, Senhor, para compreender as regras do teu reino, para compreender aquilo que lhe agrada, compreender aquilo que lhe apraz. E queremos fazer, Senhor, queremos realizar, queremos ir além, queremos, Senhor, sair dos nossos limites, sairmos da nossa zona de conforto e fazermos para Ti, Senhor, com toda a nossa força, nosso entendimento, nossa alma. Pai amado e bendito, nós somos uma igreja que vive por fé em Ti. Sabemos, ó Deus, sabemos, ó Senhor, o privilégio que temos de receber este pacto de superiores e melhores promessas, por estarmos aqui inseridos neste pacto, fora das maldições da lei, porque o fim da lei é Cristo e nós cremos, Senhor, que Tu és o fim da lei. Nós queremos avançar nesta graça, nós queremos crescer nesta graça, nós queremos fazer obras maiores em Teu nome, Jesus. Nós queremos lhe agradar, tocar o Teu coração, dando a Ti sem medida, dando a Ti, Senhor, incondicionalmente. Senhor, nós queremos falar e termos as nossas palavras honradas por Ti. Assim como Elias disse, que nem orvalho nem chuva haveria naquele tempo, e assim sucedeu. E quando ele orou novamente para que chovesse, o Senhor enviou a chuva. Deus, assim nós queremos nas situações da nossa vida. Nós queremos ver, Senhor, os sinais e as maravilhas acontecendo, primeiramente dentro dos nossos lares, Senhor, dentro das nossas casas, Senhor, no nosso casamento, na nossa relação de filhos e pais e filhos, esposo, esposa, marido e mulher. Jesus, nós queremos ver a nossa palavra honrada pelo Teu poder, Senhor, para que tenhamos dias melhores, para que tenhamos, Senhor, e vivamos Teus sinais, Tuas maravilhas, e que possamos de fato falar do Teu nome com autoridade. Que as pessoas, ó Deus, o qual o Senhor vai nos usar para evangelizar, vejam em nós o Teu poder, vejam em nós a Tua glória, vejam em nós o amor. Que possamos de fato, Senhor, poder falar de Ti sem sermos envergonhados, sem sermos reprovados, ó Pai. Deus, Tu és um Deus de perfeição, um Deus de glória. Tu és o Deus que endireita as veredas. Tu és o Deus que move a favor do Teu povo, que ama o Teu povo e que diz que o Teu povo jamais será envergonhado. Jamais será envergonhado, Senhor. Assim eu recebo para a vida desta igreja. Jamais a vergonha. Jamais a vergonha. Pelo contrário, a dupla honra. A dupla honra, a exaltação. Que todos olhem e vejam a Tua glória manifestada neste lugar através de nossas vidas. Que todos olhem para nós e nos temam, assim como a Tua palavra diz.
que as nações vão olhar para nós e vão ter medo de nós, Senhor, por causa da tua glória manifestada em nossa vida. Jesus, assim como Elias orou, responde-me, Senhor, responde, para que este povo saiba que tu és Deus. Assim nós pedimos nesta noite, Senhor, que aqueles que estão à nossa volta, que as pessoas que ainda não conhecem a Ti, as pessoas, ó Deus, que nunca ainda sequer ouviram falar do Teu nome, que sequer sabem que Tu és Deus, Jesus, que essas pessoas saibam que Tu és Deus, através de nossa vida. Que o Senhor manifeste em nosso viver sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas. Nós queremos em tudo Te obedecer, Senhor. Nós queremos dar o nosso melhor a Ti. Nós queremos, Senhor, nos desprender de tudo deste mundo. Nós queremos nos desligar, Senhor, de tudo que há neste mundo. Assim como o apóstolo Paulo diz, buscai as coisas do alto e não as terrenas. Assim nós queremos fazer. E viver naturalmente os nossos dias em felicidade e em delícias. Porque é o que o Senhor tem para aqueles que Te amam, aqueles que Te ouvem e Te obedecem. Deus, que nós venhamos tirar os nossos olhos das coisas terrenas. Que nós venhamos nos desligar. Viver aqui, neste mundo, como Tu queres que vivamos, honrando o Teu nome, glorificando a Ti, manifestando a Tua glória, mas sem estar aqui, Senhor. Sem estar aqui. Estar aí contigo, Jesus, na glória. Na glória, Senhor. Aí, nas coisas do alto, Jesus. Com carros e cavalos de fogo, Senhor. Assim, quando o Senhor abriu o olho do moço que estava com Eliseu, Jesus, quando Eliseu orou e pediu, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Rei calaba, chorei balás. Remanderei balaba, cachanderei balabás. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu, Senhor, que em volta de Eliseu havia carros e cavalos de fogo. Senhor, que nossos olhos sejam abertos para ver o que nunca vimos, para viver o que nunca vivemos até hoje, Senhor. Deus amado e bendito, eu Te louvo e Te agradeço por todo o bem que o Senhor tem feito à nossa vida. Nós cremos, Jesus, um Deus Todo-Poderoso. Nós cremos, Senhor. Cremos que enquanto estivermos aqui neste mundo, passaremos por aflições. Mas nenhuma aflição irá nos derrotar, Jesus. Nenhuma aflição vai nos deter, porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de milagres. Não há enfermidades que irá nos deter, porque Tu és o Deus que nos sara. Tu és o Senhor que nos sara. Tu levaste sobre si todas as nossas enfermidades. Pelas Suas pisaduras somos sarados. Jesus, há poder no Teu nome, Senhor. Há poder na Tua palavra. E ela foi pregada aqui nesta noite ao coração dos Teus filhos, que foram alimentados por Ti. Assim eu lhe peço, Pai, que haja frutos sobremaneira na vida de cada um. Que eles saiam daqui nesta noite com ânimo, com entusiasmo, com alegria,
com júbilo, com regozijo, cientes e convictos de que o melhor de ti ainda está por vir na vida deles. Em nome de Jesus, amém. E toda a igreja diga: amém. Glórias e glórias a Deus. Obrigado, Senhor.